Outros pregos no metatarso, que a gente é conhecido como peito do pé. Possivelmente este homem teve tétano na cruz. E o que é o tétano? É uma bactéria que solta um veneno que paralisa os sinais motores. É por isso que tem que ser levado às pressas o indivíduo. Com certeza este homem na cruz esteve uma hipoglicemia. O que é isso? A taxa de açúcar desceu. Por quê? Porque ele não se alimentava mais. Possivelmente este homem teve uma desidratação por falta de ingerir líquido no sol escaldante da Palestina, no sol escaldante do Oriente Médio, melhor dizendo. E por fim, a Bíblia diz que este homem morre. Mas o certo é, quem matou este homem? Eu posso te dizer, pela história que eu ouvi, os governantes da época, o Império Romano matou este homem. Os religiosos da época, sacerdotes, sumos sacerdotes, matou este homem. Quem matou este homem? A minha natureza com meus desejos corruptos, a sua natureza com seus desejos pecaminosos, corruptos, matou este homem. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ouvi que ele era inocente. Ele era inocente, mas não diz que a pior espécie de pessoas ia para a cruz. E como é que o inocente vai para a cruz? Se ele era inocente, o que é que ele estava fazendo na cruz, pastor Neto? Igreja, se ele era inocente, o que é que ele estava fazendo na cruz? Primeira coisa, 1 Pedro no capítulo 3, no versículo 18 diz que ele estava conduzindo eu pecador, você pecador, a Deus. Está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Bata a palma para Jesus. O que é que ele estava fazendo na cruz? Segunda coisa, carregando sobre o seu próprio corpo o meu pecado, a minha droga, a minha prostituição, a minha orgia. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o meu e o seu pecado. Terceira coisa,
sofrendo a minha morte e a sua. Porque no livro de Romanos está escrito que todos pecaram e todos destituídos da glória estão. E o salário do pecado é a morte. E eu ouvi tudo isso, que ele na cruz estava sofrendo a minha e a sua morte. Na cruz ele estava para não nos dar o que não merecíamos. E o que é que não merecíamos? A graça. A graça. Ele estava na cruz para dar aquilo que eu e você não merecia. Nós não merecíamos o favor imerecido, e ele nos deu. Na cruz ele estava expressando o amor mais profundo que um ser humano pode encontrar. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou, que deu o Filho, para que todo que nele, ele cresce, não mais morresse, não perecesse mais, mas vivesse eternamente. Glória a Jesus. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra nós nessa noite. E o que perdido, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Glória a Deus. Entendi. E depois que eu entendi a cruz deste homem chamado Jesus Cristo, eu não bebia mais, eu não sentia mais prazer em usar droga, eu não precisava me preencher mais com cigarro, com prostituição. Depois que eu compreendi a cruz, eu não precisava mais estar atrás do Olodum, atrás do chiclete com banana, mas eu estava agora atrás do trio Pai, Filho e Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, encher, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Aleluia! Eu não precisava mais, porque a resposta que minha alma procurava, agora eu tinha encontrado na cruz. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para você que não conhece a cruz, que se você faz parte de alguma denominação, mas não conhece a cruz, eu quero dizer para você que não há nenhum cristianismo sem cruz. E se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus Cristo. Você está em outro lugar, menos na videira chamada Jesus Cristo. Deus me faz promessa agora que eu ia viajar o mundo todo, ia para outros países. Agora, depois de ter tomado um banho no sangue
deste homem que sofreu na cruz, chamado Jesus Cristo. Fui lavado, fui remido. Agora 10 quilos abaixo, eu estava 10 quilos acima. Agora eu estava forte, agora eu estava com vigor, e agora eu estava jogando profissionalmente, e agora eu já estava recebendo convite para jogar em outros países. E o primeiro país que eu fui em 2003 foi a Alemanha. Deus prometeu que um dia eu ia viajar o mundo todo falando do amor dele através do futebol. E aí Deus me levantou para glorificar o nome dele. Eu já convertido, já com mais de 10 quilos de massa muscular. E aí eu fui para a Alemanha. Da Alemanha eu desço em Frankfurt. De Frankfurt eu vou para a Suíça, vou para Genebra, ou Genebra, como você queira. Depois de Genebra eu vou para a Espanha, ali na Costa do Sol, em Marbella. Conheci Barcelona, conheci Madrid, conheci a Europa quase toda. Volto para o Brasil, vou para a Suécia. Depois da Suécia, volto de novo. Fora os países que eu andei por ali, como Itália, Portugal, rodando. Agora eu quero que você viaje comigo. Eu estou falando de um ex-drogado, daquele que um dia chegaram para minha mãe e disseram assim: esse aí vai ser jogador, esse aí é um drogado, no cachimbo de crack na boca. Esse nunca é. Para um homem falando é impossível, mas a pessoa que falou não leu as escrituras, que está escrito: para Deus todas as coisas são possíveis. Bota a palma para Jesus aí, por favor. Aquilo que a Ravena estava cantando aqui, eu chorava porque Deus falava no meu coração aquilo que parecia impossível, aquilo que era minha morte. Sou um milagre, porque Ele me transportou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, eu só atribuo a única pessoa, Jesus Cristo Nazareno. Tudo só é possível hoje porque Ele me transportou do império das trevas. E as promessas começaram a se cumprir. E Ele me deu um presente, uma viagem. Eu fui contratado para jogar em um país. E quando foi feita a proposta, eu não acreditei. Ainda perguntei: é isso mesmo? É aquele país tal? Ele disse: é, rapaz, é o país tal. E o país nada mais era que Israel. Como diz no livro de Isaías, ali em Israel está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E agora eu estava pisando no lugar aonde eu fui sarado. Você foi sarado. Bata a palma para Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Viajei o mundo todo através do futebol. Conheci 3 continentes. Deus realizou os meus sonhos pela misericórdia dele. Eu sou um milagre e hoje eu estou aqui. E aí depois que parei de jogar futebol, encerrei tem 2 anos, em 2003. E aí estava sem saber o que fazer. Deus me deu uma direção e falou: vai estudar. E eu comecei a estudar. Confesso que eu estava há 10 anos, 10 nada, bota aí, quase 20 anos sem estudar. Com certeza o cérebro altamente atrofiado. Eu falei: Gabi, eu vou voltar a estudar, vou terminar meu ensino médio,
vou terminar tudo que tem para terminar e vou fazer uma faculdade. E a Gabi falou, vai lá, me apoiou, me deu força. Nesse tempo eu fiquei desempregado, e ela que segurava a onda dentro de casa, era ela que muitas das vezes tinha que trabalhar para eu estudar, porque se ela não estudasse, se ela não trabalhasse, e não tinha como eu estudar, então ela segurou a barra pesada mesmo. No momento mais difícil, ela estava ali ralando, trabalhando, dando duro de manhã à noite, chegando cansado, e eu tendo que estudar, e muitas pessoas tendo que dizer o seguinte: como é que pode, rapaz, o cara desse quer só estudar, tem que arrumar um trabalho. E ela sempre dizia assim: eu conheço meu marido, eu sei quem ele é, eu sei onde ele vai chegar, eu sei qual é a promessa que Deus tem na vida dele, não se preocupe. E ela não deu ouvido a ninguém, e aí prosseguimos juntos, e hoje, para a glória de Deus, terminei o ensino médio. Matemática, eu nunca aprendi matemática. Eu cheguei ao ponto de pensar que quem criou a matemática era um endemoniado. Mas eu terminei matemática, e para a glória de Deus, terminei matemática com 10. Depois que eu terminei matemática, fiz o vestibular e passei em primeiro lugar. Quando eu passei no vestibular em primeiro lugar, você sabe o que aconteceu? Ingressei na faculdade, e para a glória de Deus, se passaram 2 anos aqui na igreja de Elhoxamá. Deus levantou um projeto, usou o pastor Neto, a gente tocou esse projeto para frente. Hoje nós temos aí mais de 100 garotos, jovens que aceitou Jesus aqui chorando, transformado. A obra tem sido uma maravilha. Ao meu lado, nesse projeto, trabalha o filho do pastor. Muita gente não conhece, porque não está aqui frequentemente, mas o Felipe é um cara que tem me ajudado bastante. Esse projeto, Atletas de Cristo, Tempo de Amar, só é possível porque ele está do meu lado. É um menino interessado, é um menino que com certeza tem as dificuldades dele também, como eu tenho, como qualquer outro jovem tem. Mas eu quero dizer para você, é uma bênção para esse projeto. Bata a palma para Jesus e louve a Deus pela vida dele. Hoje, para a glória de Deus, estou no 15º semestre, estou acabando a minha faculdade. Parece que era tão distante e agora está tão perto. Para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje Deus abriu portas. Hoje eu tenho uma assessoria aqui na praça, aqui do João 23. Aqui tem meus alunos, vieram aqui, está aqui Érica, está aqui Gerlane, Camila, está aqui o próprio Marcelo, Natasha, e alguns que estão aqui, fora os que não puderam vir. E tem alguns alunos meus também. Deus abriu uma porta para mim no projeto da prefeitura, e eu vim orando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero trabalhar num projeto da prefeitura. Passei 2 anos orando, e é onde eu posso trabalhar com jovens, eu posso ganhar meu dinheiro e não sair do social. Se passou o tempo, Deus é tremendo. Se você esperar, clamar, especificar, pode ter certeza que no tempo dele Ele te dá, se for da vontade dele. Deus abriu uma porta na prefeitura para mim, me deu esse projeto para trabalhar, fazer o que eu quero e receber pelo projeto, e não sair dentro da minha área. E hoje ligam para mim e eu digo assim: eu não tenho mais horário, a minha agenda está cheia. Bota a palma para Jesus. Esse projeto social nasceu no coração de Deus. Mas eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. É que não é fácil esses jovens estar num projeto social. Um jovem fora de um projeto social é uma coisa, mas um jovem dentro de um projeto social como esse é alvo de Satanás. Porque além de eles estar lá no campo, todo mês eles estão aqui ouvindo a palavra, e o pastor Neto ministrando, porque no nosso projeto, um mês eles têm que estar aqui para adorar o Deus que eu sirvo. Mas infelizmente o diabo, ele é astuto. Existe um jovem por nome Dácio. Esse jovem esteve aqui várias vezes. Oramos por ele. Peraí, eu quero jogar. Dácio, botei de goleiro. Ele disse que era atacante, fez teste em todo lugar. De repente, Dácio resolveu roubar. Como esses jovens que estão aí, eles estavam no meio. Era para estar aqui agora. E aí, ali na Vila Peri,
a população pegou, infelizmente, matou o Dácio. E o Dácio morreu, lixado pela população. Jovem de 16 anos, que fazia parte do nosso projeto. Deu oportunidade, eu fiquei umas 2 semanas perturbado, mas doeu tanto no meu coração. E eu quero dizer para você, não espere acontecer com o teu filho para tu abençoar esse projeto. Porque o alvo é eles. Porque Satanás sabe que esses jovens aí são futuros ministros. São pessoas que vai estar no meu e no seu lugar. Fizeram uma pesquisa, e aqui no Brasil disseram o seguinte: que o Brasil futuramente vai ser um país de velhos. Mas por que um país de velhos? Porque os jovens vão morrer, e os jovens estão morrendo. É só por isso. E aí de repente, as horas já estão avançando. Eu tive uma oportunidade de fazer algo que eu nunca imaginei. Eu orava há mais de 10 anos para que meu pai, que era um ex-jogador de futebol, que estava em Portugal, voltar para o Brasil. Se passaram 15 anos e meu pai não dava notícia, vivia por lá. De repente, há 2 anos atrás, uma notícia no Fantástico: ex-jogador da seleção brasileira está morando nas ruas de Lisboa e catando lixo. Quando eu olhei, eu falei: meu pai, misericórdia. E o telefone tocou e me fizeram uma proposta para ir resgatá-lo. E eu lembrei do sofrimento, do que eu passei, e poderia dizer: não vou. Mas Deus disse uma palavra profética no livro de Ezequiel, no capítulo 37: e os ossos voltará para os seus ossos. E eu entendi que meu pai era os ossos, e ele ia voltar para a origem dele, que é a família. Deus me deu esta palavra profética, e eu coloquei no coração. E Deus disse: tu, filho do homem, entra no vale e profetiza. E eu comecei a entender. Entrei no vale, e este vale que eu fui não era por mim. Eu estava indo na condição de profeta, profetizar para os ossos, para que os ossos ganhassem vida. E meu pai estava morto. E de repente cheguei em Portugal e fui enviado. E todos aqui, a maioria aqui conhece a história que passou no Fantástico. Para quem não sabe, tem no YouTube, tem 3 matérias no YouTube de eu indo buscar meu pai. Resgatei meu pai, Deus cumpriu a promessa, Deus verdadeiramente ouviu a minha oração, trouxe ele para o Brasil. Ele está já há quase 3 anos morando numa casa boa, carteira assinada, bem de saúde e em paz. Só falta mesmo o Espírito Santo soprar nele a vida que ele realmente precisa. Bata a palma para Jesus. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Eu quero viver, aleluia, em santidade e adoração. Glória a Jesus. Adore ao Senhor, pois é só dele. Adore ao Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Adore ao Senhor. Tu não morrerás, aleluia, enquanto o Senhor não cumprir em ti. Deus tem promessa para mim. Deus tem promessa para você. Todos os sonhos. Você não vai morrer. Seu filho não vai morrer. Seu marido não vai morrer. Você não vai morrer. Eu quero viver de Deus em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
O Peri é um fruto do trabalho dos atletas de Cristo. E eu conheci o Peri nos atletas de Cristo. Eu conheci o Peri justamente nos atletas de Cristo. Eu estava fora do estado, em Rio Grande do Sul. Quando eu voltei, eu tive o prazer de conhecer o Perivaldo, Marcelo Perivaldo. Eu conheci ele nos atletas de Cristo e o reconheci na oração. Descobri quem ele era, e quem ele é, e quem ele vai ser. E nós começamos a estreitar uma amizade, orando, visitando a casa dele, ele a minha, e eu descobri, como eu disse, eu reconheci e o descobri que é esse grande homem de Deus que vai fazer história, não só aqui, mas em todos os países que ele foi enviado. O Peri eu vim conhecer através do futebol mesmo, né? Que ele, quando jogava aqui nas categorias de base do Fortaleza, na oportunidade, eu também trabalhava já como técnico nessas categorias e tive a oportunidade de conhecer o Peri e também através do trabalho dos atletas de Cristo que nós temos toda semana lá no Colégio 7 de Setembro. Eu conheci o Peri aqui na igreja, né? Ele veio um dia para cultuar junto conosco, né? E a partir daí ele veio até a mim e a gente se conheceu e passamos então ele passou a se congregar e passamos então a ter um relacionamento de amizade muito bom. Eu vejo um crescimento muito bom, porque eu acho que o Peri, quando ele entrou aqui, ele já tinha um certo conhecimento, né? Ele não chegou aqui como uma pessoa que ainda não tinha se convertido. Não, ele já veio e aqui ele começou a se firmar mais, né? A se firmar mais. Então, eu vejo como ele tem esta consciência, não é? E passou dentro da experiência dele, a ter um desejo maior por Deus, então facilitou esse crescimento, né? O Peri realmente tem tido um crescimento muito grande. Uma transformação total, da água para o vinho, só Deus poderia fazer isso. Realmente é um crescimento, não só em termos profissionais, hoje ele é professor, né? Eu acompanhei todo esse processo, do nada para o tudo, na matemática, no português, que ele passou muito tempo sem estudar por causa das drogas, mexeu muito com a cabeça dele. Eu acompanhei esse momento dessa metamorfose, da transformação. Realmente ele mudou e o crescimento dele tem sido extraordinário. Eu achei, louvo a Deus, né, pela vida do Perivaldo, né, os que tiveram a oportunidade de ouvir esse testemunho muito bonito do que ele passou e principalmente do que Deus fez na vida dele, né? Ver ele hoje com a sua família, o seu pai resgatado, que é um ex-atleta também, como ele contou no seu testemunho. Então a gente só tem que louvar e agradecer a Deus por esse lindo testemunho que sirva realmente de edificação para muitos jovens que estiveram aqui presentes hoje e puderam testemunhar e assistir esse depoimento do Perivaldo, que eu acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Esse testemunho do Perivaldo, o próprio testemunho já é um impacto, pois a vida dele é um impacto. Ele foi do fundo do poço das drogas, como ele falou, de uma maneira que as pessoas olhavam para ele e diziam, não há esperança. Aí quando todos diziam que não há esperança, aí como diz, entrou a mão de Deus. E é isso que o mundo precisa saber, que há esperança para todos aqueles que entrarem e mergulharem em alguma área, ou como foi na hora das drogas, que existe possibilidade de restauração e libertação. Eu vejo como um testemunho positivo, não é? Que pode ajudar muitos que estejam vivendo o que ele viveu. Muitos que estão vivendo hoje no mundo das drogas, a prostituição, estão acomodados nisso, estão se deliciando disso, ainda não perceberam necessidade nenhuma. Mas quando vê a necessidade, quando vê a carência, ora, eu creio que esse testemunho, ele vai bater exatamente nessas pessoas que estão necessitadas, estão precisando. A pessoa está no mundo das drogas, mas está começando a sentir dificuldades, está começando a sentir a necessidade de
de mudança de vida, encontrando esse testemunho, porque eu creio que esse testemunho vai ao encontro de muitas pessoas que estarão assim. Porque eu sei que todos os dias tem pessoas precisando de ajuda. Então, chegando um testemunho desse, eu acho que vai ser positivo na vida da pessoa. O Grupo Atlético de Cristo, ele tem, se eu não me falha a memória, ele tem praticamente 30 anos, né, que o grupo existe, que o fundador do grupo é o Danilo Augusto, que é o presidente, né, do Atlético de Cristo aqui em Fortaleza. E a gente se congrega na mesma igreja até hoje, né, nós somos... Então ele me fez esse convite, né, Paulo, ó, sei que sou chamado pela bondade de Deus, né, Deus me chamou, então você vai estar orando comigo, né, ao lado do pastor Gilson, por esse trabalho, por essa missão. Nosso, como pastor, a gente procura estar sempre perto dos atletas, orientando na parte profissional, porque eu fui também profissional, e na parte espiritual, para dar uma base e sustentação para que cada um dos atletas possam caminhar e alcançar o projeto de Deus na sua vida. Quando ele chegou aqui, ele chegou com esse desejo no coração. Eu senti esse desejo também há um bom tempo, né? Então eu creio que a ideia é uma ideia de Deus, que estava no coração dele, que estava também no meu. E aí quando eu falei com ele a respeito do projeto, ele falou, já tinha esse desejo também, pastor, é de Deus, né? E aí surgiu então o trabalho. Eu acredito que em qualquer atividade a gente precisa de ajuda. Se você quer ser realmente uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, na nossa linguagem, abençoada, você precisa de Deus. Então, para qualquer atividade, não só do esporte, pessoa ligada a Deus facilita. Por quê? Pessoa ligada a Deus, ela vai guardar os princípios de Deus. E guardando-se os princípios de Deus, essa pessoa vai estar guardada pela palavra dele. Deus é justo. E Deus fará com que as bênçãos, elas possam chegar à vida do homem que guarda os princípios dele, né? Então eu creio que é dessa forma que a gente pode, em qualquer atividade, pode ser bem sucedido, né? Como nós temos na vida de José, que sai do cárcere e vai ser governador, né? Por que isso aconteceu na vida dele? Porque ele era um homem ligado a Deus. Então todos os homens da Bíblia que foram ligados a Deus, eles foram bem-sucedidos, né? Foram abençoados e abençoadores.